Boa tarde, bem-vindo a mais um webinar. Meu nome é Giana e hoje nós vamos falar um pouco de agricultura de precisão. Bom, primeiramente, para aqueles que têm pouco conhecimento, o que é a agricultura de precisão e quais objetivos. A agricultura de precisão é nada mais que uma prática agrícola na qual utiliza-se tecnologia de informação básica, no princípio da variabilidade do solo e clima. A partir de dados específicos de áreas georreferenciadas, implanta-se o processo de automação agrícola, dosando-se também até mesmo os adubos e agrotóxicos. Então, na verdade, é uma prática de interferência a fim de estabelecer condições ideais a espécies cultivadas na agricultura, seja ela química, física, biológica, utilizando sempre da geoestatística. E por fim, quais são os objetivos? O objetivo principal da agricultura de precisão é a redução de custos de produção, diminuição da contaminação da natureza pelos agrotóxicos e aumento da produtividade. Outros conceitos, talhões, se vocês observarem nesse desenho aqui no canto superior no lado esquerdo, ainda mais os locais onde são plantadas as variedades, E os carreadores, que como mostra embaixo aqui no lado inferior direito, eles fazem parte da malha viária, responsável pelo escoamento da matéria-prima até a agroindústria. Outro termo também é a sucação, É uma operação que está relacionada com os seguintes aspectos, espaçamento da cultura, profundidade e largura do suco. Geralmente, implementos utilizados para a sucação também são capazes de efetuar a adubação simultaneamente. A sistematização da área de plantio está diretamente ligado, na verdade, ao conhecimento de todas as feições existentes em campo, bem como a determinação de todas as coordenadas geográficas com precisão centimétricas da área plantada. Então, assim, é possível projetar todas as etapas de mecanismo, mecanizadas na lavoura, sem desperdiçar a área, eliminando principalmente o pisoteamento da linha de plantio e compactação do solo adequado, E aqui está um exemplo mais fácil para vocês visualizarem aqui os sulcos, E o terraço, O terraço é como se fosse uma escadinha aí que divide um talhão do outro. Bom, partindo desses princípios, a ideia é mostrar as ferramentas básicas do menu de agricultura no Data GeoSys, bem como gerar linha de plantio, linhas de colheita, simplificação de linhas e assim, dentre outros. Bom, primeira coisa que vou fazer é criar um novo projeto. Vou dar um nome para ele. Aqui embaixo é o diretório, onde vai ser salvo. Vou deixar diretório padrão. O proprietário, os dados não vou preencher, que a ideia no momento não as configurações do data, sim o menu de agricultura. Então, eu vou simplesmente avançar sem preencher essas informações. Bom, como a gente está trabalhando com o menu de agricultura de precisão, a gente vai utilizar informações georreferenciadas. Então, nós temos que informar o software, que a gente vai trabalhar com georreferenciamento. Então, eu vou vir na parte de geodésia e habilitar o menu de georreferenciamento. O ideal aqui é que se coloque um ponto de controle do projeto, seja ela base, um ponto dentro da linha de plantio, tá? Então vou simplesmente habilitar para a gente poder trabalhar
com o menu de agricultura de precisão. Então, vou vir aqui, criar um novo desenho, em branco, e vou dar um nome. Não temos nenhuma caderneta para levar, que a gente vai importar tudo no desenho. Como configuração, nós temos que deixar como planos. O fuso que a gente vai trabalhar vai ser o fuso 22. Vou mandar avançar e concluir. Então, eu vou vir aqui em ferramentas, né? Na opção aqui, agricultura de precisão. Então, aqui tem a opção desde configurar, né? Gerar linhas de plantio, linhas de colheita, até mesmo as estatísticas e os relatórios. Primeira coisa que eu vou fazer é vir nessa aba aqui, configurar. Então, para cada feições, cada uma dessas feições tem um tipo de cor diferente. Então, aqui vocês podem simplesmente só por questão de alteração de cor, camada. E aqui a gente já pode redirecionar a camada, a pasta onde estão gravados os shapes. Aqui em operações são as operações de sulcação, né? Então tem vários tipos de operações, né? Que aí mais pra frente a gente vai ver como que a gente vai trabalhar com essas operações. A outra aba, né, são os parâmetros. Então aqui vocês podem já configurar os parâmetros do trator. Então aqui eu vou deixar desse jeito mesmo, só para a gente poder trabalhar com o menu de agricultura. Vou dar um OK. Vou vir aqui na aba de ferramentas, né? E eu vou vir na aba de importar, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como eu já tenho os talhões definidos, vou vir aqui e importar, né, os arquivos vetoriais. E vou buscar aqui o talhão, que já está aparecendo aqui no meu diretório. Se não, era só buscar aqui nos 3 pontinhos. Então, vou selecionar ele. E selecionar aqui, conferir o fuso, né, e o dado que a gente vai estar trabalhando. Dá um OK. E OK de novo. Então, aqui estão os talhões. Dentro aqui, se vocês observarem, estão os carreadores. Bom, voltando novamente, né, no menu de agricultura de precisão, na aba de importação, o DataGeosys tem 2 opções, né, de importar o shape, né, vocês importaram os shapes separados, ou de importar o shape do piloto automático. Esse shape do piloto automático já foi configurado, né, para o GPS da Trimble, né? Mas se caso não tiver no GPS da Trimble, tem a opção de vocês importarem os shapes através dessa primeira opção. Como eu estou com o arquivo, né, do piloto automático, vou vir nessa segunda opção mesmo. Aqui, novamente, vou redirecionar, né, aonde encontram-se os meus shapes, né, no caso do menu de agricultura de precisão, para piloto automático. Vou selecionar a pasta. Então aqui eu posso escolher a fazenda, o código dela. Vou importar essa segunda fazenda. E aqui estão todos os arquivos que se encontram dentro do shape, da pasta do piloto automático. Então, estou selecionando eles. Vou pedir para selecionar tudo aqui embaixo. Novamente, conferir, né, o fuso que vocês estão trabalhando.
e dar um OK. Então, por ser um arquivo pesado, ele costuma demorar um pouco para poder carregar esses pontos. Só que a ideia aqui é tentar trabalhar, gerar essas linhas de plantio em nível, né? Então, na verdade, o que eu vou utilizar de todas essas informações aqui são simplesmente esses pontos, os pontos cotados para gerar uma malha, né? E posteriormente gerar curvas de nível, de poder gerar as linhas de plantio e posteriormente as linhas de colheita. Então, eu vou vir aqui no gerenciamento de camada e vou esconder aquelas camadas que não nos interessam nesse momento. Deixar somente os pontos. Então, para gerar as curvas de nível, primeiramente nós temos que gerar uma nova modelagem. Então, eu vou dar um nome, MDT, vou mandar avançar. No caso, já tem um arquivo criado com esse mesmo nome, então vou só colocar um na frente aqui para poder passar. Então, a cota mínima aqui, se vocês observarem, deu igual a 0, né? Então, existe algum ponto aqui nesse projeto que esteja com essa informação zerada, né? Então, só para não utilizar essa cota igual a 0, eu vou estipular uma cota aqui, tipo 300, né? Para poder gerar uma modelagem melhor. A equidistância máxima e mínima eu vou deixar ela padrão e vou mandar avançar. Linhas de fronteiras e de exclusão obrigatórias, não vou estar tratando delas no momento, então só vou mandar concluir. Então aqui se encontram as modelagens. Vou voltar no desenho, né? E vou esconder essas linhas esses pontos, né, coletados em campo. Então vou vir aqui em isolar camada, deixar somente a camada dos talhões em vista. Para gerar as linhas, né, as curvas de nível, novamente vou na aba de modelagem, criar curva de nível. Aqui vamos selecionar o MDT e para deixar bem suavizado, vou deixar SP-Line. E aqui vou deixar padrão. Equidistância, né? A primeira aqui, equidistância igual a 5 e a segunda, equidistância igual a 1. E vou dar um OK novamente. Então, foram geradas as linhas de nível. E a gente vai estar utilizando elas para poder gerar as linhas de plantio. Vamos supor que a gente só queira utilizar as linhas, né, com equidistância de 5 em 5 metros. Então, vou simplesmente apagar as curvas, esconder, né, as curvas com equidistância de 1 em 1. E vamos utilizar somente essa aqui de 5 em 5. Bom, se vocês observarem aqui, né, a curva de nível, SP-Line, né, possui muitos pontos, né? Então, para gerar uma linha de plantio, vai ser um processo demorado. Então, existe, né, a opção de simplificar essas linhas, né, ou as curvas de nível. Mas antes de simplificar, eu preciso, primeiramente, né, explodir essas linhas, porque isso aqui é uma curva de nível, né? Então, a gente tem que explodir primeiramente para poder simplificar essas curvas para a gente trabalhar de forma mais rápida aqui. Então, vou vir aqui e mandar explodir. Vou vir de novo na aba de ferramentas, agricultura de precisão, e mandar simplificar trilhas ou curvas de nível. Então, de novo, vou selecionar, né,
as linhas que eu queira simplificar. Vou selecionar todas as curvas. Vou dar um Enter. Ele pede e o software pede para entrar com uma tolerância. Vamos primeiramente tentar com 4 metros. Então, se vocês observarem, já deu uma boa reduzida nos vértices, ficando assim mais fácil e mais rápido o processo de gerar as linhas. Não que isso seja ideal, mas para o momento, só para mostrar as ferramentas que contém no menu de agricultura, estou fazendo essa simplificação, né, dessas trilhas, né, para a gente poder trabalhar de uma forma mais eficiente. Então, de novo, vou selecionar e vou simplificar novamente essas curvas de nível. Dá um Enter. Vamos supor que agora a gente queira simplificar com 10 metros. E ok de novo. Então, novamente, já deu uma boa simplificada nessas curvas. Bom, só que existem alguns casos, né, igual nesses pontos assim, que não adianta, tem que ser feito um ajuste manual. Onde possui esses vértices, por exemplo, tem essa opção de vértice remover. E eu posso simplesmente remover esses vértices que às vezes estejam atrapalhando, né, a poder gerar as linhas de plantio. Bom, outra opção que temos no menu de agricultura seria, né, filtrar polilinhas por comprimento, né? Igual em casos dessas polilinhas que eu estou mostrando aqui na tela, em caso que a gente não for utilizá-las como parâmetro para poder gerar as linhas de plantio, né? Então vou selecionar a camada, vou dar um OK. E eu posso colocar aqui o comprimento máximo. Vamos supor que uma linha com comprimento máximo de 150 metros, né, eu queira dar uma filtrada nela. Então, se vocês observarem, ela foi removida. Então, para gerar as linhas de plantio, vou selecionar, né, o comando, vou colocar a equidistância das linhas. O raio mínimo, ele já busca lá da configuração do menu de agricultura. E aqui a opção de criar carreador na matação, né? E aqui eu vou colocar a largura do carreador, por exemplo. Vou dar um OK. Então, primeiramente, tem que selecionar, né, o talhão que eu vou utilizar, né, para poder gerar, qual talhão que eu queira gerar essas linhas de plantio. Vou dar um Enter, né? Ele pede, por exemplo, para selecionar o primeiro carreador e selecionar o segundo carreador. Então, esse processo, se tivesse com muitos vértices, teria sido mais demorado. Bom, essa é a opção de vocês selecionarem 2 carreadores. Agora, tem a opção de vocês também trabalharem somente com um carreador. Por exemplo, vou selecionar a polilinha, vou dar um Enter. Agora, a nossa referência agora é essa linha aqui, por exemplo. Vou dar um Enter. Indicar o lado que eu queira gerar
essas linhas de plantio. Então eu vou puxar, ele vai gerar somente dentro do limite. Então o mesmo eu posso fazer para os demais talhões. Então eu vou vir aqui em agricultura de precisão e gerar novas linhas de plantio, utilizando sempre um carreador como referência. Vamos supor que eu queira utilizar esse talhão, esse carreador, essa linha, né, como referência, e vou indicar o lado. Então, com a linha simplificada, esse processo de gerar as linhas de plantio é mais rápida. Não que seja o ideal, mas a intenção é só mostrar o menu de agricultura e a forma que vocês podem trabalhar com ele. Vamos supor até aqui. Então aqui, gerar até aqui. E de novo vou pedir para gerar uma linha, novas linhas de plantio. Então esse processo eu posso fazer então aqui, ó, ele gerou até o limite do carreador. Outras ferramentas do menu de agricultura de precisão são essas estatísticas da linha de plantio, né? Aqui eu posso selecionar a camada que contém essas linhas de plantio, vou dar um OK, e aqui ele vai mostrar total de linhas, né? Todas essas linhas aqui, qual é o total? No caso, 335 linhas, o linear total, o valor da menor linha e o valor da maior linha. Então o software também ele te dá essas estatísticas das linhas de plantio. Existem também os relatórios, por exemplo, de efetividade e mapeamento. Posso dar o nome para o arquivo, efetividade, por exemplo. Vou dar um OK. Então aqui eu posso colocar a largura coberta pela operação, né? As camadas onde estão as quadras e as camadas onde estão as linhas de plantio. Então a camada das quadras são os talhões. Então aqui vou buscar a camada talhões. E aqui as linhas de plantio. E a largura coberta pela operação por 3 metros. E vou dar OK. Então, ele vai gerar uma tabelinha do Excel também. E ele mostra aqui aonde está sendo o mapeamento, né? Então ele já mostra no desenho aqui aonde está ocorrendo isso. E a tabelinha do Excel, né? Mostrando a quantidade de talhões, a área em hectares, né? A cobertura em hectares, quanto da área de cobertura está sendo utilizada, em porcentagem, né? E o linear. E aqui embaixo a soma. Então, se no caso tivesse gerado para todos os talhões, teria toda esse relatório de efetividade, mapeamento também aqui nessa tabela do Excel. Então, para esconder essa camada, eu só venho aqui e só escondo ela. Outra ferramenta
né? São essas linhas de colheita. Bom, essas linhas de colheita existem duas formas de vocês trabalharem, né? Vocês, por exemplo, pegarem essas linhas de plantio, né? E colocarem ela numa camada específica, né? Ou simplesmente, né, renomear a camada de acordo com a operação, né? No caso, vamos utilizar essa operação 5, da sucação 5, que seria a sucação convencional. No caso, ele vai gerar 3 linhas, né? E com espaçamento entre elas de 1,5. Então, essa seria as linhas de colheita. Então, eu vim aqui no gerenciamento de camadas. Eu sei que as linhas de plantio estão nessa camada aqui. Então, eu vou simplesmente renomear ela de acordo com a operação que eu desejo. Como foi dito também, eu poderia simplesmente pegar essas curvas, essas linhas de plantio e colocarem elas numa outra camada específica. Nesse caso aqui, só estou renomeando a camada. Vou dar um OK. E de novo, vou vir aqui nessa aba aqui, linha de colheita. Então, ele pede para selecionar o limite. Então, vou selecionar esse limite. Então, ele já vem aqui e traça. E vou vir aqui gerar, clicar nesse segundo talhão aqui, segundo limite. Nesse primeiro talhão, se vocês observarem, então foram geradas linhas de colheita. Então, para vocês exportarem essas linhas de colheita, o software também lhe dá essa opção de exportar. Então, nós temos a opção, né, de exportar o arquivo shape, né, exportar já no formato do piloto automático da Trimble, no caso, ou exportar em KML. Vamos exportar, por exemplo, o arquivo em KML só para a gente ver ele no Google. Então, vou selecionar o que eu quero exportar e vou selecionar o diretório. Vou criar um diretório na área de trabalho para ficar mais fácil. Vou colocar o nome de arquivo Agricultura de Precisão. Selecionar a pasta e dar o nome para o arquivo. Vou dar o nome da operação, SC005. E vou mandar exportar. Então, se eu vim, né, na área de trabalho, está aqui o arquivo do menu de agricultura de precisão, ou arquivo de sucação. Se eu quiser abrir ele no Google Earth, ele está carregando. Então, aqui estão as linhas mostrando em campo as linhas de sucação. Bom, com relação ao menu de agricultura de precisão, basicamente isso, são ferramentas bem simples, né? O mais difícil, na verdade, é entender o que está acontecendo em campo, que tipo de operação que vocês vão utilizar, qual carregadores que vocês vão utilizar como referência para gerar as linhas de plantio, né? Então, o menu de agricultura, na verdade, no DataGeoSys, ele é bem simples, né? É bem simples de manusear, mas
a ideia, na verdade, desse webinar era somente mostrar, né, um pouco do menu de agricultura, né, e como que o Data Geosys trabalha. Bom, agradeço a todos pela atenção e tenham uma boa tarde.